Capítulo 86 Doutor Gênio Imbatível. 50.000 profundas moedas roxas, você não ouviu errado. Você está comprando ou não? Yun-Ti disse com um rosto inexpressivo. Sua voz carregava uma pressão pesada. Isso. Quando Pio-He disse anteriormente que ele ainda assim não seria capaz de comprar desse profundo núcleo de dragão imperador, mesmo se ele vendesse essa filial da guilda comercial Lua Negra, ele não estaria exagerando nem um pouco. Mesmo se lhe fosse dado 10 vezes mais coragem, ele ainda assim não se atreveria a tirar vantagem desse homem de meia-idade assustador. Mas agora mesmo, ele queria vender esse profundo núcleo de dragão imperador por 50.000 profundas moedas roxas. Pio-He não queria comprá-lo ainda mais. Porque estava muito barato, estava barato até o ponto onde ele não tinha coragem para comprá-lo. Mas ao mesmo tempo, ele não era corajoso o suficiente para recusar uma pessoa que era capaz de abrir uma fenda dimensional. Como resultado, na frente dessa grande barganha, sua cabeça estava cheia de suor. Ambas suas mãos tremiam enquanto ele se acovardou timidamente por um longo tempo e ficou incapaz de dizer uma única palavra. Ramph. Eu sei o que você está pensando. Não se preocupe, eu não machucarei você. Eu estou te dando uma barganha enorme. Yun-Ti disse friamente, me diz 50.000 profundas moedas roxas e esse profundo núcleo de dragão imperador será confiado a você. Entretanto, ele não pertencerá a você, além do mais, você não pode deixar ninguém saber que você tem esse núcleo em sua possessão. Logo depois, dentro de 10 dias, você deve vendê-lo para a filial da seita Xiao na cidade Lua Nova. Quanto ao valor que você pode vendê-lo, isso dependerá de sua própria habilidade. Eu acredito que a diferença de preço dessa vez é suficiente para igualar vários anos da renda dessa pequena filial. Anteriormente, você generosamente me deu um vestido de fada esfumaçado, e eu não quero dever nada para ninguém. Isso pode ser considerado uma reciprocidade. Depois disso, não haverá relação entre nós, e não deveremos nada um para o outro. Essas palavras fizeram o coração de Pio rebater violentamente, particularmente o último par de palavras, o que ao mesmo tempo o deixou incomparavelmente excitado, e removeu a maior parte das preocupações em seu coração. Substituindo isso, estava um sentimento de alegria e inspiração tão dominantes que era indescritíveis. Se Yun-Ti não tivesse uma razão e quisesse vender esse profundo núcleo de dragão imperador pelo preço de 50.000 profundas moedas roxas, ele definitivamente não ousaria a comprá-lo, mas, se houvesse uma razão, isso seria uma história totalmente diferente. Além do mais, isso não era meramente uma venda, era usar esse lugar como um intermediário, ele, Pio-He não tinha o poder para recusar. As últimas palavras, foi como dar metade de um tranquilizante para ele. Para ser capaz de abrir uma fenda dimensional, que tipo de personagem era esse? Essas figuras naturalmente possuíam extrema arrogância e dignidade, então como eles se permitiram a deverem favores para os outros? Mesmo se fosse um favor extremamente importante. Seria ainda menos necessário dizer se fosse o favor de uma pessoa insignificante. Quando ao presente grátis de um caro vestido de fada esfumaçado que valia 500 profundas moedas roxas, isso poderia ser considerado um grande favor. Nesse momento, Pio reobservava seus gestos e palavras, e percebeu que ele não deveria ser capaz de comprar o vestido de fada esfumaçado. Como resultado, ele aguentou a dor de dá-lo embora de graça para Yun-Ti, então ele poderia ganhar um favor. Inesperadamente, ele voltou tão rapidamente, e a barganha que ele ganhou foi tão grande. Pio-He esticou suas mãos tremendo para pegar aquele pequeno profundo núcleo de dragão imperador.
Logo que o alcançou com suas mãos, ele realmente acreditou que era o mesmo núcleo da última vez, e ele definitivamente não era falso. O odor do profundo núcleo imperador, que também era o odor do núcleo de dragão, era basicamente impossível de imitar e falsificar. Ele disse cautelosamente: essa pequena loja naturalmente ficaria honrada em ter o privilégio de servir o estimado cliente. Apenas, o estimado cliente poderia divulgar um pouco o porquê de você querer vendê-lo via essa pequena loja, para a seita Cial. Se o estimado cliente deseja dar um presente para a seita Cial, não seria melhor entregá-lo pessoalmente? Se for somente uma simples venda, esse preço de 50.000 profundas moedas roxas é simplesmente muito baixo. O estimado cliente não deve ficar bravo. Esse Pio sabe que fazer essa pergunta é de alguma maneira grosseiro, mas esse profundo núcleo de dragão imperador é simplesmente muito precioso. Se meu coração não puder se sentir nem um pouco tranquilo, eu simplesmente não serei capaz de descansar ou comer em paz. Yunti não revelou uma expressão de raiva e respondeu com um rosto frio: alguns anos atrás na cidade Lua Nova, eu sem querer recebi um favor da seita Cial. Eu tenho a intenção de sair da cidade Lua Nova essa noite, e provavelmente não voltarei no futuro. Eu não quero dever nada e esse profundo núcleo é inútil para mim, então eu o darei para eles. Mas aquela pequena gentileza durante aquele tempo, não vale esse profundo núcleo de dragão imperador, então portanto, troca-lo por algumas moedas e então dá-lo, também coincide em igualar o marcador entre você e eu. Então é assim. Essa explicação era bem razoável. O coração de Pio ressuspirou longamente aliviado e ao mesmo tempo, corou com vergonha. Um profundo núcleo de dragão imperador foi chamado de um objeto inútil da boca dele. O que significa que no seu nível, um mero profundo núcleo imperador, honestamente não era diferente do que qualquer outra coisa de qualidade baixa. Mas, o preço que ele será vendido para a seita Cial, isso realmente pode ser decidido por essa pequena loja. Pio reperguntou cautelosamente. Isso é com você. Mas tem que ser um preço que eles sejam capazes de pagar. Isso é apenas natural, isso é apenas natural. Pio reconcordou rapidamente e seu coração se movia tão rápido que quase explodiu uma faísca dentro dele. Ele grosseiramente sabia o quão grande a fortuna da seita Cial era. Dessa transação, ele definitivamente seria capaz de ganhar um lucro enorme. O suficiente para se igualar a 10 anos inteiros da renda dessa filial. Enquanto Yunti assistia a Pio-He, seu olhar se tornou tão obscurecido quanto água estagnada. Eu pensarei numa maneira de avisar a seita Cial antes de sair da cidade. Alguns dias depois, eles naturalmente viram para comprá-lo. Antes disso, você não deve vazar nem a mínima notícia sobre esse profundo núcleo imperador. Quando a seita Cial vier para comprá-lo, você também, definitivamente não pode revelar nenhum tipo de anormalidade. Portanto, você não deve deixá-los descobrirem nenhum traço de algo que não deva ser descoberto. Eu acredito que já que você tem trabalhado na guilda comercial Lua Negra por tantos anos, você deve entender melhor do que eu, o que você deve fazer. Se você ousar a embolsar esse profundo núcleo imperador, ou se acontecer algum acidente. Os olhos de Yunti escureçam, e uma aura assassina fria como o gelo foi emitida momentaneamente. Todo o corpo de Pio ficou gelado, como se ele tivesse caído repentinamente num inferno congelante. Todo seu corpo começou a tremer incontrolavelmente enquanto ele entrou em pânico prontamente para abrir sua boca e falar, sem chance. Isso definitivamente não vai acontecer. Mesmo se eu tivesse uma coragem tão grande quanto o céu, ainda assim seria absolutamente impossível que eu me atreveria a embolsar os pertences do estimado cliente.
Dessa vez, o estimado cliente nos fez um grande favor. Essa pequena loja naturalmente seguirá as instruções do estimado cliente sem falhas. No legado de milhares de anos de minha guilda comercial Lua Negra, nós sempre nos mantivemos imparciais e justos, e nunca enganaríamos um cliente. Se acontecer de houver algum acidente, esqueça sobre o estimado cliente, mesmo o braço principal não nos deixaria sairmos dessa facilmente. O estimado cliente, por favor, fique uma centena de vezes a mais tranquilo. Depois que Pilre terminou de falar, todo seu corpo estava encharcado em suor frio e suas pernas também tremiam incontrolavelmente, até o ponto de ser incapaz de se manter de pé. A intenção de matar sinistra, acima da reverência de encarar alguém forte o suficiente para ser capaz de abrir uma fenda dimensional, quase assustaram a merda pra fora de sua pessoa que já tinha passado metade de sua vida de dificuldades. Quase assustaram a merda pra fora da sua pessoa igual cagar nas calças. Você tem alguma cama para garotas nesse lugar? Yunti perguntou de repente, enquanto ele recuava sua intenção assassina. Em resposta para a pergunta sobre a cama, Pio relevou 3 segundos inteiros para cair em si enquanto ele concordou sua cabeça apressadamente, sim. Sim. Porra! Eles têm até mesmo isso. Yunti falou sem pensar, e inesperadamente esse Pio reconcordou sua cabeça seriamente. Esse desgraçado. Essa guilda comercial Lua Negra tem algo que eles não vendam. Em torno de 3 ruas, há uma loja que se especializa em fazer todos os tipos de mobílias. Anteriormente, eles enviaram uma cama de princesa de jade branca para essa pequena loja para colocá-la em audição, mas por causa que o preço mínimo era muito alto, ela não foi capaz de ser vendida, e essa pequena loja estava se preparando para mandá-la de volta. Apenas, eu não sei se ela será ou não da satisfação do estimado cliente. Pio redeu alguns passos para trás, e pegou um anel espacial cor de ciano. Os vários níveis de anéis espaciais correspondiam com as suas cores. Os mais comum era da cor prata, que tinha somente por volta de 1 metro cúbico de espaço. O próximo eram os anéis de cor amarelo, que tinham em torno de 3 para 5 metros cúbicos de espaço. Os anéis de cor ciano, entretanto, tinham 10 metros cúbicos de espaço, e podiam armazenar em grandes objetos menores que 10 metros cúbicos, mas seu preço também era incomparavelmente caro. Em toda a cidade Lua Nova, as pessoas que podiam dispor a usarem esse anel espacial de cor ciano, podiam ser contadas usando uma única mão. Com uma quantidade excessiva de trabalho, Pilre finalmente conseguiu tirar a cama de jade branca de dentro do anel espacial que ele tinha falado. Essa cama era extremamente grande e larga. Ela era o suficiente para caber 3 pessoas totalmente crescidas sem problemas. Toda a moldura da cama era feita de jade branca, os 4 pés da cama eram cravados completamente com fênix de cores prata, e acima dos 4 pés haviam 4 pérolas preciosas noturnas luminescentes do tamanho de uma tigela, ela era extravagante ao extremo. Mas a cortina da cama que era feita de um véu fino e fitas levemente rosa, e as centenas de estrelas de cristais de luz rosa que estavam penduradas acima provavam que essa realmente era uma cama feita para uma garota. Colchão e lençóis mácios já estavam esticados na cama, e mesmo um cobertor estava preparado. Não importa se fossem os lençóis ou a roupa de cama, eles eram todos brancos puros e eram cheios com o esplendor de uma jade branca, que claramente foram feitos da seda da mais alta qualidade. Yunti olhou até que ele ficou estupefato, porque mesmo em suas 2 vidas, vendo uma cama tão luxuosa era a sua primeira vez. Essa cama foi feita da jade mais fina da montanha da nuvem.
Mesmo os cristais em forma de estrela que estão pendurados nas cortinas da cama foram feitos das extremamente caras e raramente vistas jade estrela. Quando uma garota se deita em cima dela, ela pode ajudar a nutrir o corpo, acalmar o coração, afastar os espíritos malignos, e dispersar as doenças. As roupas de Kemas também foram feitas da mais fina das seidas divinas, 1 polegada dela vale o mesmo que 1000 ouro. Mesmo quando comparada com a cama da princesa da família imperial, ela definitivamente não é inferior. Na época da audição, 600 profundas moedas roxas como preço inicial não foi o mínimo excessivo. Mas essa cidade lua nova, no final, é muito pequena, mesmo se a fortuna da família de alguém fosse imensa, ainda assim não houve ninguém querendo gastar tanto dinheiro para suas filhas. No final, ela falhou em ser vendida. Mas se ela pegou os olhos do estimado cliente, então isso pode ser considerado como uma sorte extremamente boa. Yunchi esticou sua mão para acariciar a cama, ao mesmo tempo, perguntou em sua cabeça: Jasmine, você quer essa cama? O sentimento de dormir nessa cama e dormir no chão é completamente diferente. Comprar ou não é problema seu. Essa princesa não se importa, Ramf. A resposta de Tsundere fez os cantos da boca de Yunchi recuarem levemente. Ele então cruzou suas mãos e disse: Eu levarei essa cama. Depois de terminar de falar, ele tocou levemente a cama com sua palma, e recuperou a cama instantaneamente para dentro da pérola de veneno do céu. Essa cena fez a garganta de Pio reproferir diretamente um som de engolir com dificuldade. 50.000 profundas moedas roxas. Deduza do dinheiro dessa cama e o entregue. Yunchi olhou para Pio com o canto de seus olhos. Pio concordou apressadamente. Ele se virou e apalpou por um longo tempo até que ele tirou um cartão que brilhava com uma luz roxa. Ele o trouxe na frente de Yunchi com ambas as mãos. Há 50.000 profundas moedas roxas nesse cartão. O estimado cliente por favor gostaria de olhar. Essa cama de princesa de jade branca será considerado como devolvendo o grande favor que o estimado cliente concedeu para essa pequena loja. Eu desejo que você aceite gentilmente. Yunchi também parou de ser meticuloso, e esticou sua mão para receber. Ele olhou para os números dentro, e então o colocou de lado. Estimado cliente, sua filha realmente é sortuda por ter um pai com tanta consideração como você. Pio disse com um sorriso respeitoso enquanto ele dobrava seu corpo. Yunchi não falou mais enquanto ele se virou indiferentemente e saiu da guilda comercial Lua Negra. Pio foi deixado para trás tremendo em excitação enquanto ele segurava o profundo núcleo de dragão imperador que brilhava com uma luz vermelha. Depois de sair da guilda comercial Lua Negra, Yunchi não voltou para o profundo palácio Lua Nova, mas ao invés disso, seguiu diretamente para a parte sul da cidade. Brevemente, sua figura submergiu bem rapidamente dentro da escuridão da noite. No dia seguinte, o céu tinha acabado de clarear, e ainda as ruas já estavam cheias de pessoas. Um rosto desconhecido apareceu numa certa rua na parte mais ao sul da cidade. Essa pessoa parecia ter por volta de 40 ou 50 anos de idade. Ele era magro e usava um manto claro, chapéu branco, e seu cabelo preto era longo o suficiente para atingir seu peito. Seu rosto podia ser considerado como gentil e elegante e até mesmo tinha um pouco do ar de um sábio sobre ele. Ele carregava uma maleta de medicina em sua mão esquerda, enquanto erguia uma grande bandeira com sua direita. Escrito na bandeira haviam algumas palavras tortas grandes. Doutor Gênio imbatível, não há nenhuma doença incapaz de curar. Se incapaz de curar, cortarei fora meu próprio JJ. NT, JJ é a gíria chinesa para PIN.